sou Maria Isabel Caminha, registrada no CRP 12 sob o número 00656. Estou aqui para mediar a segunda mesa, Psicologia e a Ética nos diversos espaços de atendimento, que faz parte das comemorações do mês da psicologia, e que será apresentada por Lucila Castro Neves. A Lucila é psicóloga, com formação em avaliação psicológica, agente fiscal concursada pelo CRP 12 há 18 anos, trabalhando na sede em Florianópolis. Sua função no Conselho é subsidiar os psicólogos eleitos, ou seja, os conselheiros, para que consigam promover ações de orientação, fiscalização e responsabilização. Lucila considera a orientação um processo reflexivo, norteado pelas diretrizes éticas em prol da conduta profissional. Segundo Lucila, a fiscalização, sempre que possível, serve para levantar elementos para orientação ou situações de maior impacto ou menor disponibilidade ao diálogo para responsabilização. Com vocês, Lucila Castro Neves. Isabel, obrigada. Eu venho falar para vocês hoje sobre os espaços de atendimento, em especial na psicologia clínica. Essa é uma demanda muito constante no CRP. Grande parte da categoria trabalha com estratégias clínicas, não necessariamente em consultórios psicológicos, e nos traz demandas muito frequentemente. Então, como a Isabel explicou, eu também sou psicóloga, sou concursada, e o meu trabalho no CRP é receber as demandas, tanto da categoria quanto da sociedade, a respeito dos dilemas ou da conduta inadequada profissional da psicologia. E aí eu trago para vocês um caminho na minha fala que eu vou trazer desde os compromissos éticos assumidos pelo Código de Ética, que são os princípios fundamentais que norteiam, passando por alguns dilemas mais concretos da prática clínica, né, da estrutura física, das relações estabelecidas, do registro documental, as relações com a justiça e passando também pelos nossos canais de orientação. Primeiramente, eu gostaria de trazer os princípios fundamentais do Código de Ética, que são as bases, o norte de todo o Código, né? Então, os princípios fundamentais, por vezes esquecido, né, de quem está estudando o Código de Ética, eles são aquilo que dá a finalidade da profissão, aquilo que nenhum profissional esquece jamais em seus dilemas. E é por isso que eu escolhi essa foto, né, que traz esse pôr do sol, esse horizonte, que é para onde a gente olha sempre que a gente está perdido, a gente olha para o horizonte, né? Quando a gente está tonto, a gente tem que olhar para o horizonte e procurar o norte. Então, diante dos dilemas éticos, o Código de Ética nos traz o compromisso com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a promoção de saúde e qualidade de vida das pessoas atendidas, o compromisso com a eliminação da negligência, da discriminação, da exploração da violência, crueldade e opressão, e um compromisso com o aprimoramento técnico. A graduação, ela é fundamental, é o que nos dá a base, mas nós estamos sempre em aprimoramento contínuo. E esse aprimoramento não é só de aprender novas técnicas, novas práticas, mas é um aprimoramento da troca com os nossos colegas, com os nossos pares e também com o conselho. E aí, por fim, os princípios fundamentais, eles também trazem o nosso compromisso com a universalização dos nossos padrões éticos e da ciência psicológica. O último princípio fundamental é aquele que traz o nosso dever de considerar as relações de poder e o impacto delas nos resultados do nosso trabalho. E aí, pensando nesses nortes, nesses compromissos, a gente pensa na estrutura física que traz o espaço terapêutico. E aqui estou focando mais nas práticas psicoterapêuticas, nas práticas clínicas, tá? E aí, quando a gente pensa em práticas clínicas, a gente remete ao consultório psicológico, que não necessariamente é o espaço onde o psicólogo com as práticas clínicas vai estar, né? Existem psicólogos que trabalham em hospital com práticas clínicas, tem psicólogos que trabalham em atendimento de home care, domiciliar, e ele sempre vai ter que pensar que o psicólogo, ele é o profissional que lida com a subjetividade da pessoa atendida e não com a própria.
Então, ele precisa preservar a confidencialidade daquela pessoa que é atendida, que vai se sentir acolhida e vai trazer a expressão da sua subjetividade, vai conseguir, através do processo da psicoterapia, maior qualidade de vida, maior saúde, né? Então, para isso, para que essa pessoa preserve a confidencialidade, por consequência, o ambiente tem que proporcionar essa disponibilidade. Então, se o psicólogo está num consultório psicológico, ele tem mais condições de preservar, por exemplo, a vedação acústica e visual, né? Então, ele tem condição de fazer com que para fora da sala não se ouça e nem se veja, de modo a entender o que é feito dentro da sala. A outra questão muito importante é que a subjetividade é da pessoa, portanto, ela tem que se sentir livre a opinar, a expressar aquilo que é o seu construto subjetivo e não do psicólogo. Portanto, quando o psicólogo escolhe os ambientes, ele tem que observar no ambiente se o ambiente não está de alguma forma reprimindo a expressão do sujeito, né? Então, essa é uma outra questão importante. O mobiliário que é disposto, ele precisa ser adequado para as características singulares das pessoas atendidas. Então, a faixa etária, a estatura, as dimensões das pessoas, a dificuldade de mobilidade, né? A pessoa tem que se sentir acolhida, à vontade, entender que a sua própria expressão de vida cabe naquele ambiente, que aquele ambiente não é um ambiente que foi feito para outro tipo de gente, né? E aí também é evidente que vai ser necessário pensar em higiene e em condições peculiares para cada tipo de instrumento. Então, psicólogos psicoterapeutas, por vezes, usam instrumentos de psicometria, testes psicológicos. Outras vezes usam materiais lúdicos. Então, é muito importante avaliar como esses instrumentos são usados, com que capacidade ele vai ter de higiene, ainda mais agora que a gente passou pela pandemia, a gente sabe muito bem como lidar com a questão da higiene, né? Então, todas essas questões são muito importantes para a escolha da estrutura física em si. Só que nem sempre o psicólogo, como eu disse antes, está dentro de um consultório psicológico. E aí, às vezes, ele está num ambiente em que ele vai precisar conhecer como aquele ambiente é utilizado, quem circula por aquele ambiente, em que horários, qual é o cotidiano daquela pessoa, por exemplo, se ele está indo em home care, né? Ele está se dispondo a ir até a casa de alguém. Então, ele tem que saber que ele não vai estar no consultório dele. O contrato terapêutico dele não vai ser só com aquela pessoa, mas com uma família que circula naquele ambiente. E ele vai estar numa outra situação de confidencialidade com aquele sujeito. Então, aquele sujeito tem que entender quem está escutando, para que está escutando. Outra questão importante também é o ambiente virtual. Então, muitos psicólogos passaram para fazer atendimento remoto durante a pandemia, até pela questão do isolamento. Então, hoje é muito frequente que o psicólogo entenda que existe o cadastro no EPSI, que é uma ferramenta do Conselho Federal de Psicologia, e que existem questões peculiares a esse ambiente, o ambiente virtual. Nós, do Conselho de Psicologia aqui de Santa Catarina, desenvolvemos perguntas frequentes especificamente sobre o cadastro do EPSI e sobre esse ambiente específico. Então, sempre que vocês forem pensar em atendimento remoto, lembrem-se que no Conselho Regional de Psicologia aqui de Santa Catarina existem respostas muito específicas a esse ambiente. Voltando à estrutura física de ambientes, também é importante pensar em iluminação e conforto térmico, porque esses aspectos, esses fatores não podem ser tão importantes para a pessoa atendida que ela vai prestar mais atenção no frio ou na umidade ou na rinite do que nos seus problemas, nos seus conflitos existenciais. E aí vamos passar para o próximo tópico. Além da estrutura, daquilo que é para fora da subjetividade do psicólogo e da pessoa atendida, como nós somos a profissão da relação, a profissão da subjetividade, nós precisamos pensar que a nossa relação